Perfeito, então. Renovo minhas saudações. Bom dia a todos, alunos e alunas. Hoje é nosso primeiro encontro, uma aula síncrona, nessa disciplina de Direito Penal, 4. E nesse momento inicial, gostaria justamente de apresentar um pouco a nossa disciplina, a metodologia das aulas, e eu próprio, né? Eu estou na Universidade Federal, meu nome é Orlando Facini Neto, estou na URGS desde o semestre passado, ainda na condição de professor substituto, vale dizer, contratação temporária, pode viger por até 2 anos, mas estou inscrito, participando do processo seletivo para professor adjunto, quando então o vínculo se torna permanente. Já no semestre passado, trabalhei Direito Penal 4, também com os alunos, e essa é uma disciplina que se repete agora nesse semestre, inclusive, digamos, para 2 turmas, né? Eu tenho 2 turmas de Direito Penal 4, uma de Direito Penal 1 e outra turma de Direito Penal 3. Sou professor também do mestrado do IDP, em Brasília, há alguns anos, e leciono na Escola da Magistratura, aqui do Rio Grande do Sul, geralmente para preparatório para concurso da magistratura. E quando morei em Passo Fundo e região, por cerca de 10 anos ou mais até, estive em sala de aula na graduação, geralmente em direito penal, algumas vezes com direito constitucional e com o processo penal, mas a minha área de atuação efetivamente e sempre foi o direito penal material. Sou juiz desde 2001, juiz de direito, vim de São Paulo para cá e aí comecei a minha carreira na comarca de Jaguarão. Fiquei em Jaguarão entre 2001 e 2004, quando tinha competência para julgar tudo. Aí pegava todas as matérias, inclusive direito penal. A partir de 2004, exclusivamente atuei na órbita do direito criminal, sempre em varas criminais, e atualmente sou juiz da vara do júri aqui de Porto Alegre, embora exercendo a presidência da Júris, da Associação do Juiz do Rio Grande do Sul, o que, consequentemente, limita um pouco a minha atividade jurisdicional. No final deste mês, na verdade, no dia 1º de fevereiro, eu entrego a presidência da Júris e aí retomo minhas atividades exclusivamente na vara do júri. Nesse período todo, do ponto de vista profissional, em 2016, eu fui convocado pelo STJ, pelo Superior Tribunal de Justiça, e estive em Brasília assessorando o ministro Félix Fischer. Na época, era a Operação Lava Jato, estava com uma força mais expressiva do que na atualidade, e fiquei lá auxiliando o ministro, que era no STJ o relator prevento para essa matéria. Procurei também seguir meus estudos nessa trajetória, de maneira que fiz uma pós-graduação em Direito Constitucional, depois um mestrado na Unicinos. Na época não era nada fácil, porque a Unicinos fica em São Leopoldo e eu morava em Carazinho, e, portanto, toda semana fazia um bate-volta, vinha e voltava para assistir às aulas. E, finalmente, depois cursei o meu doutorado na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Morei em Portugal cerca de 1 ano e depois tive que voltar, naturalmente, algumas vezes para as pesquisas, etc., até entregar a tese, defendê-la e, finalmente, validá-la aqui no Brasil. Eu dei uma olhada, assim, desde o semestre passado procurei ter essa cautela para verificar a estruturação do curso de Direito Penal na Universidade
na Universidade Federal. E ele é basicamente forjado a partir de 5 disciplinas. É possível referirmos 5. Por quê? Porque tudo começa com a criminologia, quando os alunos e alunas vão ter um panorama geral, digamos assim, do fenômeno criminal, eventualmente também do sujeito que delinque e das diversas ou dos diversos fatores que podem contribuir para a eclosão de um fato criminoso, tudo somado ao estudo das escolas penais e de alguma história do direito penal, pelo menos é o programa, o plano de ensino que tenho acerca dessa disciplina. Depois, no direito penal 1, vocês estudam a parte principiológica do direito penal, os princípios que norteiam a atividade penal do Estado, e, basicamente, a chamada teoria da lei penal, quer dizer, lei penal no tempo, lei penal no espaço, lei penal com relação às pessoas. No direito penal 2, teoria do crime, que é um tema de alta carga de filosofia mesmo, uma matéria abstrata, difícil para os alunos, porque ainda estão nos semestres precoces, digamos assim, do curso, e seguramente difícil também para o professor, que tem que transmitir um conteúdo muito complexo. Depois, o direito penal 3, em que, a rigor, o que se estuda é a teoria da pena criminal, e, por derradeiro, o direito penal 4, que é a nossa matéria, em que a temática se concentra nos tipos penais em espécie, ou, em outras palavras, nos crimes com as suas particularidades. Conteúdo é vastíssimo, pessoal. Conteúdo é vastíssimo. Por quê? Porque, a rigor, o programa do direito penal 4 aludirá aos crimes previstos no Código Penal. Já não é pouco, já não é pouco. Nós temos aí uma imensidão de artigos que seguramente nenhum professor conseguiria esgotar num semestre apenas. Para que tenham ideia, eu, quando fiz a graduação, quando estava na pele de vocês, eu tive esse mesmo conteúdo em 2 anos de faculdade. Portanto, lá minha faculdade era anual, portanto, 4 semestres. Então, aquilo que vocês haverão de estudar num semestre, eu tive em 4. A diferença bastante expressiva. Mas há uma outra questão. Boa parte do direito penal com o qual nós operamos hoje, nós operamos no sentido de atuamos como juízes, promotores, defensores públicos ou advogados, diz respeito a crimes que não estão propriamente no Código Penal. Na realidade, os crimes alusivos à lei de drogas, os crimes do Código de Trânsito, os crimes da Lei Maria da Penha, os crimes ambientais, quer dizer, há um conjunto muito relevante daquilo que nós poderíamos chamar de leis penais especiais ou extravagantes, que ficam um pouco de fora do âmbito de conhecimento dos alunos, exceto quando há matérias optativas, ou se, por alguma razão, resolverem estudar isso. Eu procurei, para sanar esse pequeno problema, deixar uma última aula à guisa, digamos assim, de um panorama geral, portanto, não exauriente, das principais leis penais especiais, quer dizer, dando-lhes conta aí de alguns crimes situados fora do Código Penal e que são importantes para que conheçam. E mesmo no concernente aos crimes previstos no Código Penal,
inequivocamente é necessário fazer-se uma espécie de seleção e deixar algumas figuras típicas de fora, alguns tipos penais de fora, por terem menos incidência, por serem menos relevantes, a fim de que o que é importante seja estudado com mais intensidade. Tá? Então, essa é a primeira ideia que eu gostaria de transmitir e que chama, digamos assim, os alunos e alunas à sua responsabilidade. É preciso que estudem também a matéria dada pelo professor a partir dos livros, porque eu costumo dizer que, muitas vezes, nas minhas aulas, o conteúdo é maior e menor do que aquele presente nos livros. Há coisas que falarei que vocês não vão encontrar nos livros e há coisas que estão nos livros e que eu não lhes disse. Por quê? Porque na minha concepção, vocês vão estudar depois da aula. Isso é fundamental, gente. Eu quero deixar isso muito claro, tenho exaltado esse aspecto para todos os alunos. É necessário um processo de leitura. Tá? Sem ler, o aluno não apreende a matéria. Não se iludam que, a partir daquilo que o professor fala em aula, isso vale para qualquer disciplina, vocês obterão os conhecimentos necessários. Aquilo que a gente recebe auditivamente, por intermédio da comunicação oral, a pesquisa sobre isso se perde e se perde logo. O que acaba remanescendo na cabeça do aluno ou da aluna é se o professor falava bem, se ele não falava bem, se era um sujeito legal, se não era um sujeito legal. Mas o conteúdo desaparece se ele não for confirmado e logo por um processo de leitura. Esse logo aí não pode ultrapassar uma semana. De modo que o professor Orlando deu uma aula sobre o crime de estupro. Olha, no máximo uma semana tem que abrir um livro de doutrina e ler aquele conteúdo, senão ele se esvairá. E isso é muito ruim, porque terão gasto tempo que já é sempre limitado, digamos assim, inutilmente, né? Os livros de doutrina estão no plano de ensino, esse plano de ensino é o plano de ensino do remoto emergencial, já falo disso. São livros bons, o plano não foi elaborado por mim, mas eu estou, no geral, no essencial, de acordo com ele. Livro do César Roberto Bittencourt, livro do Luiz Regis Prado, livro do Guilherme de Souza Nucci. Há também outros manuais que, em alguma medida, cumprem o mesmo efeito, quer dizer, quem tiver afinidade com outros autores, não há problema quanto a isso. O importante é lerem um livro de doutrina. Alguma pesquisa na internet é válida? Sim, é válida. Como também é válido subscrever, assinar esses sites noticiosos que nós temos, tipo Conjur, Migalhas, Espaço Vital, UJ. Mas isso não é a doutrina necessária para um aluno de graduação. Nesses sites, muitas vezes, há textos bons, mas opinativos, em que os autores trazem à luz, digamos, os seus pontos de vista, que não necessariamente são aqueles mais corriqueiros, aqueles mais acatados pelos tribunais. Então, quem tiver tempo de ler isso, para se situar mesmo, é muito importante que os alunos e alunas estejam imersos no âmbito do direito. A metáfora que eu costumo dizer é, quando você vai fazer a faculdade de Direito, é que nem colocar um óculos cujas lentes são roxas. Você vai enxergar o mundo em roxo, de sorte que, a partir do momento que estão na faculdade de Direito, colocaram os óculos do direito. Precisam ter opiniões, digamos, refinadas juridicamente acerca dos fenômenos que se passam na vida social.
Isso é muito importante e esses sites prestam colaboração nesse sentido. Mas eles não são doutrina. Doutrina é aquilo que está contido nos livros. E menos ainda, sei lá, hoje em dia a gente tem uma primazia muito relevante das redes sociais. Aquilo que as pessoas postam no Instagram, no Facebook, também não é doutrina, né, pessoal? Vocês podem ler, seguir um que outro, não há problema quanto a isso, mas a tarefa maior é a de ler os livros de doutrina. E muito mais do que isso, mormente para quem se interessa pelo direito penal, que é geralmente uma matéria que chama a atenção dos alunos na graduação. Normalmente os alunos na graduação gostam muito do direito penal. Depois da graduação acabam indo para outras áreas. Esse não é um fenômeno inusual. Mas para quem quer labutar no direito penal, é necessário também adquirir uma espécie de cabedal humanístico. Isso é fundamental, porque no âmbito do crime, do mundo do crime, nós lidamos com tipos humanos e com situações muito diferentes daquelas com as quais corriqueiramente nós nos deparamos. E, portanto, como a gente não tem aquela experiência vivida de certos fenômenos, digamos assim, a abertura para eles é dada a partir da literatura, que vai tratar justamente de situações dramáticas, de situações intensas, que vai trazer personagens com uma carga psicológica forte, principalmente a literatura mais clássica. Eu costumo brincar, sei lá, não dá para atuar em direito penal, por exemplo, sem ter lido o Crime e Castigo do Dostoiévski. Não dá, porque você nunca compreenderá, sem ter lido esse livro, o fenômeno da culpa, tá? O fenômeno da culpa e, em alguma medida, da própria redenção pelo expiar da culpa. Então, é fundamental que busquem aí esses autores. Lá adiante vão estudar processo penal e alguém vai falar, esse é um processo absurdo. Aí você já se lembra do livro O Processo, do Franz Kafka, que conta justamente isso. Quer dizer, é necessário que adquiram esse tipo de conhecimento, porque o direito é uma ciência humana voltada às pessoas, e isso se obtém apenas assim. Nas minhas aulas, geralmente, quando há pertinência, eu procuro fazer uma que outra indicação, não só de literatura, mas principalmente de filmes. Hoje em dia eu sei que é difícil, para mim é difícil, para vocês eu acho que não. Já digo por quê, mas para mim é muito difícil, às vezes, querer encontrar um filme mais antigo, e eu sempre tenho esse cuidado, porque, digamos, eu nasci em 76 e é muito provável que esteja dando aula agora para alunos ou alunas que tenham nascido, sei lá, no ano 2000, né? É capaz de algum de vocês aí ter nascido entre 2000 e 2002, 2003 até, eventualmente. Então, existe todo um conteúdo de filme, vamos ficar nisso, que para mim é muito óbvio, e que vocês não viram, quer dizer, então é natural que isso ocorra, e a dificuldade para vocês verem aparentemente é grande, porque você vai num serviço de streaming e não encontra esses filmes. Eu já fiz esse exercício aqui, outro dia eu queria assistir um que é mais ou menos um clássico e não encontrava na Netflix ou na Amazon. A vantagem, e aí sim é uma vantagem que vocês é que conseguem baixar os filmes da internet, né? Isso eu ainda não aprendi a fazer e, consequentemente, fico um pouco para trás. Mas nas aulas, sei lá, tipo, quando forem ver a aula de estupro lá adiante, vão ver que eu indico 3 ou 4 filmes que tratam aí de algumas questões dessa criminalidade sexual, quando falo sobre eutanásia da mesma maneira e tal. Procurem ver isso, não é que seja obrigatório, entende? Mas nada aqui, quero deixar isso claro, nada aqui é obrigatório. Eu, em sala de aula presencial,
Nunca cobrei presença, nunca fiz chamada, exceto quando a faculdade determinava, não faço chamada, e sou muito generoso nas avaliações. Posso dizer que, em termos de avaliação, muito provavelmente todos obterão a aprovação ao final do seu semestre. Mas não se iludam com isso. É preciso seriedade de saberem que o que está em jogo não é o meu futuro, é o futuro de cada um de vocês. De maneira que é importante, e isso vale para mim, mas para todas as outras matérias, que confiem um pouco nos professores. Pô, se o professor indicou um filme tal, é porque talvez aquilo vá me melhorar em termos de capacidade de entendimento e tal. Então, busquem aquilo, procurem se cercar desse tipo de conhecimento, porque ele será determinante para tudo aquilo que ocorrerá depois quando saírem da faculdade. Eu tenho me deparado com muita frequência, sobretudo nos cursos preparatórios, com alunos que terminaram a faculdade e não estudaram nada durante a faculdade. O sujeito foi aprovado, tem o diploma, a faculdade pode ser boa, pode ser média, pode ser ruim, isso não importa, mas ele não sabe o básico. Ele não sabe o básico. Em direito penal, às vezes essa dificuldade é maior ainda, porque o direito penal favorece muito o professor que não quer dar aula a ficar contando causos, E aí termina que nenhum conteúdo foi transmitido. Eu evito um pouco isso. Eu trago muito pouco à tona processos em que tenha atuado. Muito pouco à tona processos em que tenha atuado, exceto se os alunos perguntarem ou se tiver alguma pertinência. Mas existe também a responsabilidade do outro lado, principalmente no modelo virtual, é necessário algum grau de autonomia. Os alunos precisam buscar por si mesmos a confirmação do conteúdo. Eu procurei deixar tudo bem organizado, tá, pessoal? Bem organizado. É possível dizer que todo o nosso calendário, de hoje até o final do semestre, já está pronto. Está tudo ali na plataforma. Tá? Eu realmente lamento o fato de estarmos ainda no modelo remoto. Lamento não no sentido de achar que é inadequado estarmos. Muito provavelmente o quadro atual da pandemia determina isso. E aí sim o meu lamento. Eu imaginava que agora a gente já estaria numa fase melhor, mas o nível de contaminação tem sido muito elevado, ainda que com consequências menores. E o grande problema é que as salas da universidade não têm a estrutura tendente a comportar um número tão elevado de alunos que temos. Vejam, eu tenho 4 turmas a totalizar 240 alunos. Então, isso tudo fica muito complicado e a regulamentação vigente não permite que encontros presenciais sejam obrigatórios, quer dizer, não daria para fazê-los compelindo os alunos a comparecer. As salas de aula não viabilizam aulas híbridas, quer dizer, o professor teria que ir para a sala de aula e depois gravar aquele conteúdo para os outros alunos. Enfim, tudo indica, digo isso lamentando, mas às vezes a realidade se impõe, que muito provavelmente esse semestre será remoto. Esse semestre será remoto com a possibilidade, que eu não afasto, de encontros presenciais aleatórios e não obrigatórios. Quer dizer, vamos torcer para que tudo melhore aí entre fevereiro e março, e aí, de algum modo, eu os comunico e nós marcamos um encontro presencial. Porque tem feito falta, faz falta, né, na realidade, a possibilidade da interação, a criação de vínculo, tomar um café com um aluno e trocar uma ideia. E a própria, digamos assim, a própria segurança de saber que, embora
parcial e limitada no mundo que a gente vive hoje, mas a própria segurança de saber que você está falando alguma coisa em sala de aula ou ao pé de ouvido do aluno e que não está gravando e alguma gafe joga aquilo no mundo, etc. Quer dizer, isso, as aulas virtuais, elas em alguma medida criam uma espécie de limite mais forte para os professores e também para os alunos. Isso é natural, e a gente, eu costumo dizer, no modelo virtual, eu deixo os alunos sempre muito à vontade. Quem quiser ligar a câmera, liga, quem não quiser, não liga, quem quiser fazer pergunta pelo microfone pode, quem quiser fazer pelo chat pode também, não há problema quanto a isso. Mas a gente perde, inclusive, a capacidade de analisar, sei lá, se contou uma piada ou fez uma brincadeira, se ela teve aderência ou se foi algo ridículo e uma baita bola fora, porque a gente não percebe nem a reação dos alunos e tal. Então, é um modelo que me parece que já cansou um pouco. A verdade é essa, nós cansamos disso, mas, infelizmente, o quadro tem imposto essa situação. Então, como eu dizia, procurei deixar tudo bem organizado, o que significa que as nossas aulas estão todas disponibilizadas, já falo sobre isso porque é importante, é aqui uma justificativa minha, e os nossos encontros síncronos já estão todos marcados, sempre nesse mesmo horário, 9 horas. Os encontros síncronos, eu colocarei o link do Zoom, eu prefiro usar o Zoom, e eles destinar-se-ão para dúvidas, para tirar dúvidas. Portanto, exige que vocês tenham dúvidas, que formulem perguntas acerca do conteúdo das aulas gravadas que assistiram. Também, é claro, eu vou usar esses encontros síncronos para atualizar alguma coisa que a gravação tenha tornado obsoleta. Isso praticamente não vai acontecer, só num caso, quando chegarmos nele, eu farei o apontamento. É o caso da injúria racial, que a jurisprudência agora se solidificou no sentido daquilo que eu falei da aula. E também esses encontros síncronos para que eu responda a pergunta sobre outros assuntos, algum fato que tenha ocorrido, digamos assim, naquela semana, naqueles dias, e que a gente possa dialogar, tendo pertinência com a matéria. Obviamente, eu estarei à disposição dos alunos e das alunas nesse período. A questão das aulas gravadas. Como eu lhes disse, o semestre passado, eu já dei Direito Penal 4. Eu sei e vejo alguma dose de razão nisso, por isso vou me justificar. Eu sei que os alunos prefeririam, em geral, que o professor gravasse de novo as aulas, tá? Que o professor gravasse de novo as aulas. E eu devo ser sincero com vocês, eu cogitei isso, mas achei que era um trabalho demasiado e desnecessário. Em termos de custo-benefício, não teria muito sentido. E, olha, seria até possível, tecnicamente, que o professor pegasse o vídeo dele da aula gravada, tirasse do YouTube, eu uso o YouTube, é um canal no YouTube que eu criei, tirasse o vídeo e postasse de novo, porque eu tenho todas aquelas aulas arquivadas. Aí apareceu um vídeo novo, eu felizmente num semestre não mudei tanto assim minha aparência, houve uma pequena degradação natural pelo passar dos tempos, mas nada que seja tão assim perceptível. E aí todo mundo pareceria aquela coisa, né? Eu engano que estou fazendo alguma coisa, vocês enganam que estão acreditando e a vida segue. Eu prefiro trabalhar sob a premissa da sinceridade, tá? Então, realmente, os vídeos são os mesmos. Eu acredito que no próximo semestre, inevitavelmente, nós voltaremos ao modelo presencial e, portanto, gravar tudo aquilo de novo seria uma demasia.
Os vídeos já estão todos disponibilizados, eles seguem um padrão em termos de horas, e aí algumas coisas ainda a respeito dos vídeos. Eu aceito críticas, tá, pessoal? Quem quiser objetar, fique muito à vontade. Mas algumas coisas sobre os vídeos. Primeiro, como todo o conteúdo já está lá, a minha recomendação metodológica é que assistam os vídeos na semana respectiva. Na semana respectiva. Seja no dia da aula ou naquele intercurso. Tipo, a semana que vem são 2 aulas gravadas. Já está lá, dia 27 de janeiro, 2 aulas gravadas. O ideal é que assistam essas 2 aulas nessa semana, tá? Nessa semana. E no dia 3 de fevereiro tem uma outra aula gravada. O ideal é que assistam nessa semana. Tipo, não é legal, não vai produzir bons frutos para o aluno ou para a aluna cometer a insensatez de ficar em casa no final de semana e falar, vou maratonar as aulas do Orlando. Não façam isso, vão receber muita informação e vão perder muita informação. Então, não façam maratona de aula. Obviamente, eu acho que isso nunca vai acontecer, mas, de toda maneira, fico alerta. E por que também assistir na semana respectiva? Porque, em princípio, nos encontros síncronos, como lhes falei, nós tiraremos dúvida. E aí a ideia é, sei lá, no encontro síncrono de 10 de fevereiro, nós vamos tirar dúvida daquelas aulas gravadas que assistiram antes. Ah, mas eu assisti já uma aula posterior e tenho dúvida. Posso perguntar? Sim, pode, não há problema. Mas, repito, facilita metodologicamente que sigam essa ordem. Mas há mais uma questão aí sobre o tema dos vídeos no YouTube. Semestre passado, eu tinha meus alunos da faculdade, alguns professores eu sei que procediam dessa maneira. Falei, vou criar um canal no YouTube e disponibilizar ali os vídeos das minhas aulas para os meus alunos da Universidade Federal assistirem, sem o menor problema. E assim eu fiz. Eis que, em dezembro, presido um júri de altíssima repercussão, todos devem ter visto, eventualmente, se quiserem falar algo sobre isso, nos limites das possibilidades que eu tenho, converso sem problema algum, outras turmas perguntaram algumas coisas, não há óbice quanto a isso. E veio uma hecatombe virtual, digamos assim, sei lá, eu que tinha 3.000 seguidores no Instagram, geralmente pessoas que eu conheço, muitas vezes alunos, ex-alunos, etc., etc. Em alguns dias fui para 45.000. E o canal do YouTube passou a ter 11.000 seguidores, sei lá. E o mais maluco era o seguinte, a galera comentando as aulas, que eram para os meus alunos da Universidade Federal, e por direct, inclusive, me pedindo mais aulas. Eu falei, meu Deus, deu tudo errado. O que eu fiz? Eu me informei, porque eu não sabia tudo, e tornei as aulas, coloquei as aulas, todas elas, em playlists, e as aulas estão não listadas. Portanto, hoje só assiste a aula quem tem o link. Antes elas estavam públicas. Elas estavam públicas. Isso não impedirá, entretanto, que quando vocês entrem na primeira aula de homicídio, que é uma aula para vocês, na verdade, verifiquem que teve nela, sei lá, 20.000 visualizações, que são daquela época. Eu falei, vou deixar isso ou não? Repito, eu podia ter entrado no YouTube, ter excluído o vídeo, ter pego o mesmo vídeo que eu tenho no meu HD externo, no meu Dropbox e nos meus arquivos, e ter colocado de novo. Seria um vídeo novo. E aí vocês entrariam lá e ia aparecer nenhuma visualização. Mas eu acho que isso seria menos honesto da minha parte do que jogar a real para os alunos e dizer, olha, aconteceu isso, tá? Aconteceu isso. Tão logo eu saí daquele
período de 10 dias, pude retomar o fôlego, fiz essa limitação de acesso, mas aqueles vídeos não foram feitos para o público em geral, e sim para os alunos. O conteúdo está lá, e é um conteúdo, eu acho, que lhe será proveitoso. Tá? Então, essa é a realidade das coisas, e é assim que elas se apresentaram. Os primeiros vídeos têm mais incidência, depois isso foi efetivamente diminuindo, de modo que a maneira como hoje está configurado o meu canal no YouTube sequer permite que os alunos de Penal 4 assistam aulas minhas de outro direito penal e tudo mais. Agora só vão assistir aquilo que está no link, e os links de todas as aulas já estão disponibilizados no Moodle. Eu imaginava até que a gente teria mais encontros presenciais esse semestre e tudo mais, mas, enfim, as coisas se deram dessa maneira, e foi a opção que eu acabei seguindo, de sorte que precisava falar isso para vocês. Tá? Então, geralmente, nós vamos ter... hoje é um encontro síncrono que vai ficar gravado, os próximos não, na medida em que eles se destinam a dúvidas, há algumas aulas, tipo no dia 10 de fevereiro, em que está ali no programa, já no calendário que eu deixei para vocês, encontro síncrono mais uma aula. Por quê? Porque na minha cabeça, no período da nossa aula, que é das 7h30 às 10h50, nós teremos um encontro síncrono, e o aluno, depois ou antes, vai assistir mais uma aula gravada, aquela que está no link. Pela experiência que eu tive o semestre passado, espero que esse semestre isso não se repita, no sentido de que seja mais extenso. Os encontros síncronos são bastante curtos. Tá? Eles duram em torno de 30 minutos a 1 hora. Depende da demanda dos alunos. Até vi com alguma preocupação, mas outros professores me disseram que isso se repetiu, que conforme o semestre ia avançando, o número de alunos presentes nos encontros síncronos, de tirar dúvidas, diminuía sensivelmente. E isso aconteceu comigo também. Teve alguns encontros síncronos com 3 ou 4 alunos apenas. Tá? Eu acho ruim, porque tirar dúvida é sempre importante, às vezes o aluno tira uma dúvida que outro tem, mas não há como compelir a presença, sobretudo no modelo virtual. Basicamente, esse é o quadro geral, pessoal. Falei um pouco sobre mim, falei um pouco sobre a nossa disciplina no contexto geral do direito penal, tal qual estabelecido pela faculdade, falei sobre a metodologia das aulas, quero falar sobre o conteúdo, começar a dar um breve conteúdo, mas agora deixo mesmo, queria que vocês se manifestassem, tirassem dúvidas. Eu sempre digo que em Portugal, na Universidade de Coimbra, não na de Lisboa, onde eu fiz o doutorado, mas na de Coimbra, a primeira aula, o professor diz que os alunos vão domar o touro. E isso significa que ele concede aos alunos e alunas a possibilidade de fazerem perguntas a ele, professor, sobre qualquer assunto, sobre a questão da matéria, sobre a questão do trabalho do professor, sobre qual é a cor preferida do professor, sobre qualquer assunto que queiram perguntar. E eu me coloco à disposição para responder qualquer pergunta, qualquer dúvida, qualquer indagação, qualquer curiosidade que tenham, pode ser pelo chat ou pelo microfone, perguntem. Eu tenho 2 perguntas. Uhum. Uma é sobre avaliação. Eu não sei se tu chegou a falar, porque minha internet estava cortando um pouco. E como seria? E a outra é uma curiosidade de uma parte que eu não entendi tão bem do julgamento daqui. Não sei se pergunto agora. Pode perguntar, pergunta.
já devem ter te perguntado muito isso, provavelmente, mas é sobre o dolo eventual, que é uma coisa que eu fiquei tentando entender, assim, porque eu não conhecia antes do julgamento. E aí, para mim, a linha entre o culposo e o dolo eventual parece muito difícil, assim, de ver a diferença, principalmente porque como dois dos réus estavam lá dentro, eu não consegui entender, assim, como que seria o dolo eventual eles não se importarem com o resultado se eles mesmos poderiam morrer estando lá dentro. Então, isso foi uma coisa que ficou, assim, bastante confusa para mim de diferenciar os dois. Olha, quanto à avaliação, eu ainda não defini exatamente, por isso que não falei, não havia falado, e muito provavelmente vou encaminhar algum trabalho, alguma análise de texto. O semestre passado eu mandei questões para os alunos, mas achei meio disfuncional. No modelo virtual é difícil avaliar, e eu posso te confessar que todos os meus alunos do semestre passado, nisso há um problema, tá? Mas todos os alunos do semestre passado foram aprovados com o mesmo conceito máximo. Claro, qual é o problema disso? Às vezes eu estou equiparando aquele aluno que se esforçou e fez tudo com o outro que não fez nada e nem compareceu nas aulas, sabe? Mas esse erro meu é corrigido pela vida. Então, o que é? Porque é muito difícil fazer avaliação síncrona, eu acho impossível, tá? Impossível. Não vejo como. E dá um trabalho, sei lá, o aluno vai abrir os livros, pode copiar. Eu realmente não sei como vou fazer a avaliação, mas sei que todos serão aprovados. Agora, com qual tipo de conhecimento cada um será aprovado é algo que dependerá mais de vocês do que de mim. Eu vou transmitir o mesmo conteúdo para todos os alunos. O proveito que vão tirar disso é de cada um. É quase como, digamos assim, se eu falasse que vou servir sorvete para todo mundo. Quem quiser comer sorvete, vai comer sorvete. Agora, quem quiser comer só a casquinha, vai comer só a casquinha. Mais ou menos essa é a ideia. Agora, a questão do dolo eventual, ela é difícil mesmo. Ninguém nunca disse que ela é fácil. Nesse processo em específico, basicamente você teve um inquérito policial em que os delegados disseram que era dolo eventual. Aí o Ministério Público de Santa Maria disse que era dolo eventual. O juiz de Santa Maria não é que ele disse que era dolo eventual, ele disse assim, pode ser dolo eventual. Dolo eventual não está excluído, os jurados precisam decidir. Aí isso foi para o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. 2 desembargadores disseram, pode ser dolo eventual, e um disse que não. Aí houve um recurso, empatou 4-4. 4 disseram, pode ser dolo eventual, e 4 disseram, não é dolo eventual. Isso foi para o STJ e 5 ministros disseram, pode ser dolo eventual. E aí os jurados disseram, é dolo eventual. Portanto, essa primeira alocução serve para dizer que a afirmação de dolo eventual pelos jurados é tudo menos um absurdo. A não ser que digamos que 5 ministros, 4 desembargadores, o juiz de Santa Maria, os promotores de Santa Maria, o delegado de polícia, são insensatos. Isso não é o caso. O direito é muito mais do que uma grife ou do que uma hashtag, né? Ele, na verdade, tem um conteúdo teórico muito forte que não deixa de ser, repito, difícil nesse caso. Mas aí vamos pegar da tua fala, é possível dar um exemplo, digamos assim, mais adequado. Imagine você, vou pegar o caso do racha de Berlim, tá? Real. 2 caras saem pelas ruas de Berlim e durante 20 minutos, 15 minutos, eles dirigem, disputando uma corrida nas principais ruas da cidade, dirigindo a 170 km por hora, e nessa corrida estava embutida a ideia de que eles não iriam parar em nenhum sinal vermelho. Nenhum sinal vermelho, tá? 170 por hora. Perto do final, um deles atropela uma pessoa que morre. E ainda, é dolo eventual ou é culpa consciente? Como achamos que se deve punir esse cara? Se a gente tivesse no Brasil, é preciso dizer que
a condenação por culpa autoriza sempre que o sujeito pague meramente uma prestação pecuniária, às vezes uma cesta básica, e preste serviços à comunidade. Nesse caso do racha de Berlim, fosse aqui no Brasil, nós acharíamos que essa é uma sanção adequada a esse caso? Existe um outro exemplo, ou a condenação pelo crime doloso. Existe um outro exemplo clássico, que é o caso Lachmann. Tá? O sujeito coloca, eu vou aguçar um pouco o exemplo, mas a gente está num parque, tá? A gente está num parque, e a uma distância muito grande do aluno X, é colocada uma bola de cristal na cabeça dele, e eu chego e falo para o meu amigo, olha, eu sou capaz de dar um tiro e acertar a bola de cristal, e não a cabeça do aluno. Ah, mas é difícil, é longe. Não, mas eu sou capaz disso. O que você aposta? Eu aposto tudo. Tudo que eu tenho, todo o meu patrimônio está aí. E eu atiro e acerto na testa do aluno. E ele morre. Eu não queria esse resultado. Tanto não queria e achava que ele não iria acontecer, tanto isso é verdade, que eu apostei todo o meu patrimônio. A questão é, como que nós vamos punir essa pessoa? Por culpa? Prestando serviço à comunidade? Ou por cesta básica? Imagina o sujeito que, sei lá, existem razões psicológicas, inclusive, que afastam esse argumento de que, pelo fato da pessoa estar no lugar, ela não responderia por dolo eventual. A questão está em que o dolo eventual hoje, pela doutrina mais moderna, seja na Alemanha, seja no Brasil, e aí a minha sentença foi disponibilizada, eu sei que ela circulou, eu acho que vale ler, porque eu trato um pouco dessa questão, ele não é visto mais como algo que você procura de dentro para fora. Porque a questão é como provar o dolo. Você não tem como provar o dolo. Tá? Você não tem como entrar na cabeça do sujeito e depreender se ele assumiu ou não o risco. No caso do racha de Berlim, eu não sei o que passou pela tua cabeça, se é a punição por dolo ou culpa, mas imaginem que alguém tivesse perguntado para o cara antes do racha, falado a ele uma obviedade. Olha, cara, você pode atropelar e matar alguém andando a 170 km por hora sem parar nos faróis. E ele dissesse, dane-se. Isso muito provavelmente te conduziria ao dolo eventual. Ainda que na primeira versão, sem que eu tenha trazido isso, o dolo eventual lhe tenha parecido razoável. Pois bem, só que esse dane-se, muitas vezes o sujeito falou internamente de si para si próprio. E se o processo penal buscar encontrar dentro do sujeito isso, só há uma pessoa que pode falar a respeito, é ele próprio. E aí acabou o dolo eventual, porque o cara sempre vai dizer que não, para ter uma punição menor. De modo que a doutrina mais moderna vem dizendo que essa distinção entre o dolo eventual e a culpa consciente, ela se faz não de dentro para fora, e sim de fora para dentro. A partir de determinados dados, de determinados elementos, é possível adscrever ao comportamento do sujeito a etiqueta doloso ou culposo. E isso, inclusive, a partir daquilo que alguns autores mencionam, inclusive a partir da ratio punitiva. A partir da ratio punitiva, fundamentalmente, colocando isso numa linha, o crime doloso é punido de forma mais grave do que o crime culposo. E a questão é, sobretudo num sistema como o nosso, em que essa decisão passa por jurados, por pessoas leigas, no fundo é essa pergunta que está sendo feita. Vocês acham que, naquele caso da boate, os acusados devem ser condenados a prestar serviços à comunidade e pagar cestas básicas ou devem ser condenados a uma pena de prisão? De certa maneira, essa discussão passa pela, digamos, pela referenciabilidade teórica do que é dolo eventual e do que é culpa consciente. É diferente tratar de conceitos assim do que falar disso aqui. Isso aqui é folha de papel. Agora, o dolo eventual é o quê? Ele é aquilo, o que o Código Penal diz aqui, dolo eventual é assumir o risco de produzir o resultado. Meramente isso. Quer dizer, então, determinados comportamentos externos podem viabilizar
a determinadas pessoas a atribuição daquele comportamento a título de dolo. É uma adscrição e não é uma descrição. Agora, evidentemente, tanto não é uma discussão simples, tanto não é um tema fácil, que passou por variados tribunais, e é mais do que natural que as pessoas concordem ou discordem disso, não há problema nenhum. O que é errado, sim, na minha visão, é deslegitimar o júri. Deslegitimar o júri. O júri é o órgão competente para essa resposta num quadro como o nosso. Até talvez consiga falar disso na sequência. Essa matéria é avaliável pelo tribunal do júri. É mais ou menos isso, mas não é simples, não. De fato, não é. Eu penso sempre, tipo, na probabilidade, se tu atira numa maçã que tá na cabeça de alguém, a chance de tu acertar a pessoa é grande, não é algo tão improvável de acontecer. Ou se tu anda numa estrada muito vazia, numa velocidade acima do normal, a chance vai ser menor do que se tu andar numa avenida. Então, mesmo que a pessoa não queira atropelar alguém, se ela está em um lugar que costuma passar pessoas, nesse caso eu já pensaria mais no dolo, mas... Existem estudos que trazem esse tema mesmo para o nível da probabilidade, sabe? Inclusive, eu li um texto recente, é possível encontrar na internet, eu não me lembro o nome do autor, e ele faz uma tábua probabilística, inclusive à conta do caso de Brumadinho, em que, embora ainda não haja denúncia criminal, a Polícia Federal indiciou as pessoas por dolo eventual também. É necessário compreender uma outra questão, que aí vai colocar uma diferença grande entre a percepção que a gente está tendo agora e uma outra circunstância que diz mais respeito ao caso concreto, que é a seguinte: tanto no caso do dirigir, como no caso da maçã, ou da bola de cristal, nós estamos trabalhando com uma perspectiva, digamos, de riscos individuais, né? É você que está com a maçã na cabeça, ou é o transeunte que está passando ali que pode ser atropelado. Isso é uma situação. Outra situação é quando você trabalha a partir de grandes riscos, quer dizer, você vai construir uma mineradora, tem uma cidade embaixo, você coloca, digamos assim, todo o quadro administrativo para trabalhar debaixo da barragem, ou, abstraindo o caso do júri, mas, sei lá, você vai construir um estádio de futebol e é engenheiro, ou mesmo, sei lá, em Portugal teve muita discussão, um caso em que o sujeito era de uma torcida, ele pega um sinalizador e joga na torcida adversária. Ele não conhece ninguém lá da outra torcida. Se você perguntar, você quer matar alguém? A resposta é não, até porque ele nem sabe quem está lá, só que o sinalizador pega na cabeça de uma pessoa que morre. Tá? É dolo eventual ou culpa consciente? É dolo eventual. Ele foi imprudente ou ele assumiu o risco de matar alguém que ele nem sabe que alguém era, qual alguém era? São discussões. Mas eu acho que, digamos, para um trabalho de TCC, por exemplo, um corte é esse, do dolo de dentro para fora, etc. Outro corte é o tamanho do risco envolvido. Eu acho que ele não pode ser afastado dessa reflexão. Quando você exerce uma atividade comercial e aufere lucros nessa atividade comercial, em alguma medida isso estabelece também um conjunto de deveres que você deve cumprir em ordem a manter a segurança das pessoas, etc. Sabe? É mais ou menos isso. Assim, no caso, para mim era bem mais fácil entender do réu que, eu não vou lembrar o nome, mas que, enfim, que cuidava, administrava toda a boate, mas o mais difícil para mim de compreender era justamente do que comprou o artifício, assim, porque para mim era difícil, assim, colocar que ele tinha essa responsabilidade ou que ele teria essa dimensão, sabe? De fato, é muito difícil. Tanto isso é verdade que não foi um caso simples, né? E tal, mas se você for colocar o que eu estou fazendo aqui é um exercício contigo, mas todo argumento tem, e isso vale para todas as matérias, etc. Todo argumento, para vermos a validade dele, é preciso fazer duas coisas: levá-lo ao limite. Precisa levar o teu argumento ao limite, verificar se ele, nas situações limite, tem idoneidade. E, segundo, ele precisa ser olhado sob um outro enfoque. O enfoque, inclusive, daquilo que eu costumo dizer,
que é o sujeito, o divergente de boa-fé, aquela pessoa que discorda de ti, mas tem... Eu contraporia ao teu argumento a circunstância de que, em termos de relevância causal, a exclusão do mundo, do apertar do botão, mudava tudo. Quer dizer, se essa conduta não tivesse sido realizada, a gente não ia estar falando desse caso. Compreende? E, obviamente, num julgamento que é realizado por jurados, que em alguns casos, sei lá, podem absolver por clemência, podem absolver por pena, isso faz parte do sistema, e, eventualmente, podem compreender que a relevância causal é algo muito importante para determinadas situações, é justamente esse tipo de avaliação que nós devemos fazer. Ah, foi uma conduta menor? Provavelmente, no nível das penas, inclusive a pena foi menor, né? A pena que eu apliquei, ela vai ser avaliada pelo tribunal, que pode ou não mudar, isso faz parte da vida. Agora, a relevância causal é muito forte, muito forte, muito forte. Algo mais, pessoal? Já que vocês estavam falando do caso da Kiss, eu fiquei com uma dúvida de como que é sigiloso, né, a votação, como que foi quesitado para os jurados, porque seriam muitos quesitos. Na verdade, isso eu tinha definido e não tinha havido recurso, não houve objeção nesse aspecto, e eu até costumo dizer que todos ali colaboraram para que as coisas dessem certo, o Ministério Público, a Assembleia de Acusação e Defensores, mas basicamente a ideia é a seguinte: eu vou falar sobre algo que vocês já estudaram, então não vou dar as explicações para ser breve. Eu defini numa decisão anterior que seriam quesitados, porque assim, daria 14 mil quesitos, tá? Se cada quesito fosse respondido em 3 minutos, isso levaria 28 dias. Eu ia estar fazendo júri até hoje. Isso é uma coisa surreal, porque é 28 dias sem contar o período para dormir e tal, impossível. Então, eu disse que para cada uma das imputações, nós quesitaríamos até o número de fatos que, para a jurisprudência do STJ, viabilizariam o aumento máximo do concurso formal do artigo 70 do Código Penal, o que, se eu não me engano, é o número de 6 ou 7. E, a partir daí, um quesito envolvendo todas as demais vítimas, de modo que isso abreviou bastante o julgamento, assim, sabe? Quer dizer, por quê? Porque depois do 7º, como pelo concurso formal a pena pode ser aumentada de metade, em caso de condenação como foi, já tinha chegado no número que vai aumentar de metade. E no caso de absolvição, se fosse, ou de desclassificação, poxa, depois dos jurados eventualmente terem absolvido ou desclassificado por 7, não tem por que querer seguir em mais 200 imputações de homicídio e 636 de tentativa de homicídio, entende? Então foi mais ou menos assim. Perguntas? Eu quero, então, pessoal, brevemente, nós vamos terminar às 10h30, que era o que eu tinha me programado, só dar uma parte do conteúdo aqui para iniciar. Semana que vem as 2 aulas são sobre o homicídio, e até algo que não havia dito, na plataforma também há alguns textos, tá? Já devem ter vistos, que devem ser lidos conforme a matéria for se apresentando. Mas, basicamente, o início da nossa disciplina alude aos crimes contra a vida, e o que eu queria mencionar com brevidade é que toda a estruturação da parte especial do Código Penal, de certa maneira, remete a qual o bem jurídico que é protegido, né? Esse conceito de bem jurídico é muito importante, e então nós teremos os crimes contra a dignidade sexual, crimes contra o patrimônio, os crimes contra a integridade pessoal e os crimes contra a vida, tá? E os crimes contra a vida. E a ligação que eu gostaria de estabelecer desde já é entre o conceito de bem jurídico e a nossa ordem constitucional. Eu sei que ainda
boa parte de vocês não iniciou, acho que ainda não tiveram direito constitucional, se eu não estou equivocado, mas eu gosto sempre de demarcar que aqueles direitos que a Constituição estabelece como direitos fundamentais, que alguns chamariam, numa outra linguagem, de direitos humanos, eles são protegidos pelo direito penal. Isso por quê? Porque com algum desgosto, com algum dissabor, eu vejo que, em alguns casos, os alunos da graduação são confrontados com uma visão de direito penal exclusivamente deslegitimador. Então, o direito penal é o vilão da história, ele é um mecanismo de opressão, etc., etc. Os juízes são pessoas que vão contra as outras, promotor, então, nem se fala. E isso tudo, que até tem alguma legitimidade no discurso, eu não estou retirando isso, mas não para vocês, não para os alunos de graduação. Por quê? Porque isso começa a criar no aluno da graduação uma aversão ao direito e uma aversão a determinadas figuras profissionais que é simplesmente equivocada. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é que o discurso crítico é importante, ele é fundamental, mas ele pressupõe a construção do castelo. Não dá para, antes de construir-se o castelo, ficarmos jogando pedra no castelo. Porque o aluno sai da faculdade odiando o direito penal e muitas vezes odiando o direito. Isso é ruim. E pior, isso acaba sendo um argumento para não estudar, porque o cara fala, isso aqui não vou ler. Não vou. Não, a minha ideia é o inverso, é ajudá-los na construção do castelo. Eu quero que saiam da faculdade gostando do direito penal. Depois, claro, no decorrer do curso ou depois, é importante sim fazermos a crítica, mas é preciso antes erigir um conjunto de conhecimentos, senão fica uma coisa, digamos, uma coisa vã, uma coisa, como disse, ao nível de uma espécie de logotipo. Hashtag, não gosto de direito penal opressor. E tal. Aí você pergunta para o cara, você leu o Nelson Gria, você conhece ele no Cláudio Fragoso? Ele fala, quem são esses sujeitos? Eu falo, então me desculpe, não podemos conversar seriamente sobre isso. Até em mais uma lembrança que havia me faltado, a nossa matéria cobrará de cada um de nós um certo nível de seriedade, porque haverá momentos em que nós vamos falar sobre algumas coisas delicadas mesmo, delicadas até para o professor. Os crimes contra a dignidade sexual, por exemplo, é um assunto tabu. Nós vamos falar sobre eutanásia. Numa das aulas eu falo sobre aborto, interrupção da gravidez, procurando respeitar fortemente a concepção de cada um, mas de trazer o discurso jurídico à tona e principalmente a comparação com o que se dá em outros países. Não se tratará e nunca se tratará de eu procurar balizá-los pelas minhas opiniões. As minhas opiniões, aliás, elas são irrelevantes. O que importa é o que o sistema prevê e observarmos o que outros sistemas trazem a respeito desses assuntos. Mas isso tudo, repito, a exigir alguma maturidade mesmo para que a gente trate desses temas tabus aí sem elevada dose de preconceito. É importante abrir o espírito, sabe? Deixar o discurso diverso do nosso entrar e refletirmos a respeito daquilo e dialogarmos, etc. Mas, enfim, o que eu queria dizer, portanto, inicialmente, que a vida, como nenhum outro bem jurídico, demonstra claramente essa ligação do direito penal com a ordem constitucional. A vida é o bem jurídico mais importante, tanto que inaugura a parte especial do Código Penal, na medida também em que a Constituição determina a sua proteção pelo direito penal. Isso é a legitimação do direito penal. Seria impossível, tanto que não há, em nenhum lugar, cogitar-se de um sistema em que o homicídio não fosse incriminado. Então, o que eu estou querendo colocar é que a incriminação do homicídio é uma forma de o Estado proteger um direito fundamental,
Portanto, quando algum crime é praticado, no fundo, o que temos, numa certa perspectiva, é a violação de um direito fundamental ou de um direito humano fundamental de uma pessoa contra outra. E a evitação disso, ou a proteção desse direito fundamental, é incumbência do Estado. Portanto, trata-se aí de um dever. E desse dever surgem duas figuras que o direito constitucional e o direito penal, no seu diálogo, hoje em dia, vem estabelecendo, que são os chamados mandados de criminalização, ordens de criminalização. A Constituição ordena que o legislador crie determinados crimes, por exemplo, crime de racismo, crime de tortura. Se vocês lerem o artigo 227, parágrafo 4º da Constituição Federal, está dito que a violência, a exploração e o abuso sexual contra crianças e adolescentes deve ser severamente punido. A Constituição diz, a punição tem que ser severa. E a Constituição, como verão, é a ordem normativa superior, né? É aquela ordem normativa que hierarquicamente está para além daquilo que nós chamamos de lei ordinária, o Código Penal, o Código Civil e assim por diante. Então, há mandados de criminalização e também há a figura da chamada proibição de insuficiência. Ora, se a Constituição determina que os direitos fundamentais sejam protegidos em alguma medida pelo direito penal, essa proteção não pode ser insuficiente. Ela não pode ser uma proteção, digamos assim, poética. Por exemplo, se amanhã viesse uma lei que mudasse a pena do homicídio, que é de 6 a 20 anos, colocando a pena do homicídio num patamar inferior à pena do furto, nós teríamos uma violação à proibição de insuficiência. Por quê? Porque a vida não pode ser protegida de modo tão deficiente, de modo tão rebaixado. Não é possível que ao patrimônio, por exemplo, se confira maior valor do que a vida. Isso tudo, sei que ainda é precoce, porque não estudaram direito constitucional, mas isso tudo confere, digamos assim, ao Poder Judiciário a possibilidade de avaliar as leis editadas pelo Poder Legislativo também sob essa perspectiva. Agora, nem mesmo isso significa que a vida é um direito absoluto, é um direito fundamental absoluto. Não há direitos absolutos, direitos fundamentais absolutos. Portanto, em algumas situações, o direito à vida pode ser relativizado. A primeira delas está prevista na própria Constituição, que é o artigo 5º, inciso 48, ou 47, perdão, letra A, que estabelece que no Brasil a gente pode ter pena de morte em caso de guerra declarada. Quer dizer, em caso de guerra declarada pelo Congresso Nacional, a lei pode prever a pena de morte. Isso seria, portanto, uma demonstração de que a vida não é um direito fundamental absoluto. Mas há outras melhores. A legítima defesa. A legítima defesa. Quer dizer, a vida é um direito fundamental. Só que se você está aí na sua casa e alguém invade a sua residência, armado e diz, é um assalto, mão na cabeça, você puxa a sua arma e mata aquela pessoa, essa conduta está justificada. Ela está justificada. E vocês estudaram legítima defesa. Entende-se em legítima defesa quem? Usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de terceiro. Portanto, é uma conduta cuja ilicitude ou antijuridicidade é afastada, o que demonstra que a vida aí daquele ofensor foi suprimida sem que disso decorra qualquer punição. O mesmo aconteceria com o estado de necessidade. Né? Você está no teatro, no cinema, e começa a pegar fogo, e na fuga dali você acaba agredindo ou matando uma pessoa, porque a porta só viabiliza que passe ou você ou ela, no Brasil, não vamos entrar nessa controvérsia, vocês já estudaram estado de necessidade, mas no Brasil, ao menos, será absolvido pelo estado de necessidade. O exemplo clássico
da tábua de Carníades, né? Um naufrágio, só tem duas pessoas para se apoiarem na tábua. Quando isso acontece no filme Titanic, o Leonardo DiCaprio entrega a tábua para Kate Winslet. Na vida real, a Kate Winslet dança. Tá? É mais ou menos isso, e o Leonardo DiCaprio aparece ali segurando a tábua, ou vice-versa, né? Na verdade, ela pode... o fato ali é que a gente vai ter uma contenda no nível do estado de necessidade. E, por fim, a demonstrar que a vida é um direito fundamental de ordem constitucional, entretanto não absoluto, nós temos as autorizações para o aborto, no artigo 128 do Código Penal, que eu vou explicar melhor em aula, mas o Código Penal autoriza a interrupção da gravidez nos casos de gravidez decorrente de estupro, risco de vida para a mulher, risco de morte para a mulher, e, por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, na DPF 54, arguição de descumprimento do preceito fundamental 54, nos casos em que o feto for anencéfalo, ou seja, nos casos em que houver esse problema que praticamente, na imensa maioria dos casos, inviabiliza a vida extrauterina. De toda maneira, a vida é bem jurídico de tamanha envergadura que ela é protegida nas suas várias projeções, nas suas várias fases. Há várias fases de proteção da vida. Do início da vida intrauterina até o momento derradeiro, que entra a discussão sobre eutanásia, ortotanásia, que nós faremos numa das aulas gravadas. Mas a vida intrauterina é protegida pela incriminação do aborto. Tá? É protegida pela incriminação do aborto. Daí sempre surgirá a indagação. E quando se dá o início da vida intrauterina? Saibam que isso tem alguma controvérsia. Para alguns, o início da vida intrauterina dar-se-á com a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, o que eventualmente poderia colocar a própria pílula do dia seguinte como abortiva. Então, essa é uma posição, digamos assim, não acatada pela maioria da doutrina e mesmo no nível da medicina, mas que é defendida por alguns, A mim me parece radical e equivocado. Existe uma outra mais limite para o outro lado, que é a posição da tradição norte-americana, de que a vida se iniciaria a partir do surgimento do sistema nervoso, o que colocaria aí até o terceiro mês uma compreensão de que não há vida intrauterina efetivamente. É assim que os Estados Unidos da América vem tratando a questão do aborto, da interrupção da gravidez, desde o caso Roe versus Wade. É um caso importantíssimo para quem quiser aprofundar o estudo dessa temática. E aquilo que é mais acatado, no sentido de que o início da vida se dá a partir da nidação, que é quando o produto da fecundação se aloja no útero materno, o que, eventualmente, aí, salvo erro, dar-se em torno da 18ª, 20ª semana de gestação. É isso? Não, não. Me confundi aqui. Não é 20ª semana de gestação, é lá adiante. Enfim, é alguma coisa em torno de 2 meses, 2 meses e meio, 1 mês e meio, 2 meses de gestação, isso confiram, mas o nome é nidação, que é o alojamento do produto da fecundação no útero da mãe. Isso tudo para dizer, na realidade, que essa primeira fase de vida intrauterina já é protegida pelo direito penal. Pela incriminação do aborto. O intercurso do parto também seja uma proteção peculiar, que é o crime de infanticídio que nós vamos estudar, do artigo 123. Matar a mãe durante o parto ou logo após o próprio filho sob a influência do estado puerperal é um crime a ser punido, etc., etc. Portanto, aquilo que acontece durante o parto ou logo após, sobretudo pelos casos da chamada
do estado puerperal, a depressão pós-parto, qualquer coisa, é protegida pelo direito penal, essa fase da vida. E, a partir daí, a proteção da vida é realizada pela incriminação do homicídio, havendo discussões, que eu referirei na aula, sobre o próprio fim da vida, que são importantes para a definição acerca, por exemplo, do transplante de órgãos. Nisso também há controvérsia, que é uma seara, digamos assim, em que o direito, a filosofia e, por que não, a própria religião meio que circundam essa temática. Por isso que ela é cercada de alguma dificuldade, por assim dizer. Para concluir, o que eu gostaria de lhes dizer, até já fiz alguma menção, é que quando se trata de crimes, nós estamos falando de crimes contra a vida, tá? Mas quando se trata de crimes dolosos contra a vida, quem julga é o juiz. O que isso significa? Significa o seguinte: se o sujeito está sendo processado por roubo, por tráfico, ou por estupro, ou por corrupção, basicamente o que ocorre é crime, investigação pela polícia, inquérito policial, isso vai para o promotor denuncia, colhem-se as provas e vem para o juiz. E aí o juiz, de duas uma, ou condena ou absolve. Basicamente é isso. Condenou ou absolve. Tá? Essa é a estrutura mais básica que vocês vão aprofundar em processo penal. Quando se trata, todavia, de um crime doloso contra a vida, é crime, inquérito policial, vai para o promotor, ele denuncia, colhe-se provas e vai para o juiz. Tudo igual? Sim, tudo igual. Só que nesse momento que vai para o juiz não condena ou absolve. Ele diz mais ou menos o seguinte, por hora é o que basta dizer: vai a júri ou não vai a júri. A acusação é plausível ou a acusação não é plausível. Beleza. Se disse que vai a júri, vem uma nova fase. Chamam-se os jurados, sorteiam-se os jurados e faz o julgamento. Os jurados vão condenar ou absolver. E, se condenarem, o juiz aplica a pena. O que estou querendo lhes dizer é: isto vale para os crimes dolosos contra a vida. Logo, não cabe ao júri julgar crimes culposos. Portanto, se o pai esqueceu um veneno de rato na mesa e o filho comeu e morreu, ou esqueceu o filho, isso já aconteceu, né? Uma tragédia. O cara vai, sei lá, esquece o filho no banco de trás, e aí acaba esse calor que está, Deus nos livre, uma situação horrorosa, mas infelizmente isso é um crime culposo. Tá? Isso é um crime culposo. Nessa hipótese, não é o júri que julga, ainda que tenha havido morte. Outra situação: mão na cabeça, é um assalto, me passa o carro. Não, pá! Mata a pessoa, entra no carro e foge. Crime de latrocínio. Não é o júri que julga. Ainda que tenha havido morte e o sujeito tenha querido matar a pessoa, isso é uma discussão que nós vamos fazer em aula, porque tem dolo aí quanto à morte, né? Mão na cabeça, me passa o carro. Então o cara fala: não, vou matar para roubar. O matar para roubar não é julgado pelo júri. Tá? Por quê? Porque o latrocínio é crime patrimonial. Ele está previsto no artigo 157, parágrafo 3º do Código Penal. É crime contra o patrimônio. Não é doloso contra a vida. Lesão corporal seguida de morte. Eu dou um soco numa pessoa, ela cai, bate a cabeça e morre. Crime pré-doloso. Não é julgado pelo júri. Como também não é julgado pelo júri o crime de incêndio. Tá? O crime de incêndio. Quer dizer, com morte. Eu toco fogo na casa do meu desafeto, eu acendo o isqueiro, boto fogo na casa do meu desafeto, ele morre queimado. Mas eu botei fogo ali não para matar ele. Eu não sabia que ele estava lá. Eu quis botar fogo na casa dele. O cara morreu. Nesse caso, não é julgado. Também pelo júri. Eu estou querendo dizer, em suma,
é que... Deixa eu melhorar esse exemplo do incêndio para não confundir, tá? Se você matar alguém usando fogo, é crime de homicídio, inclusive qualificado, como a gente vai ver em aula. Outra coisa é eu cometer o crime de incêndio, que nós vamos estudar, que é botar fogo em determinado lugar, e desse incêndio ocorrer a morte de alguma pessoa. Morte essa não querida por mim. Nesse caso, não é julgado pelo júri, tá? Não é julgado pelo júri. Tudo isso para dizer que o júri, que nem todo caso de morte é julgado pelo júri. Tá? O júri julga exclusivamente os crimes dolosos contra a vida, que são homicídio, induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, que na nossa aula envolverá toda a problemática do suicídio assistido, etc., infanticídio e as variadas modalidades de aborto. Tá? E as variadas modalidades de aborto. Então, na ligação que há entre o processo penal e o direito penal, por enquanto, é possível dizer isso, que os crimes dolosos contra a vida são julgados pelo tribunal do júri. Tá? Pessoal, é isso que eu queria transmitir. A semana que vem existem 2 aulas sobre o homicídio para vocês assistirem. Pergunto se há alguma dúvida, alguma questão aí. Nós temos ainda 5 minutinhos, se quiserem falar alguma coisa. Tá tudo ok? Tá certo, então. O nosso próximo encontro síncrono vai ser dia 10 de fevereiro, pelo que eu tenho aqui. Então, haverá aí 3 ou 4 aulas para que assistam antes, já que no dia 10 de fevereiro tem também uma aula gravada. Repito, tá? Procurem assistir às aulas, ler os livros de doutrina, mas não antecipem muito as aulas, não antecipem muito assistir às aulas. Se sobrar tempo, leiam, é melhor. Tá? Bons estudos, falamos. Tchau, tchau. Obrigada pela aula.